Bem-vindos de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência, para discutir até que ponto Trump pode estar procurando uma saída e o que ele estaria disposto a, digamos, sacrificar para consegui-la. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. É um prazer, Glenn. Parece que o principal obstáculo para Trump declarar vitória e voltar para casa seria que ele não saberia o que fazer em relação ao Estreito de Hormuz. Mas agora ele tuitou que, bem, o Estreito de Hormuz não é problema dos Estados Unidos. São os países da região que deveriam cuidar disso. Como você avalia isso? Isso é basicamente traçar um caminho para uma saída adequada ao simplesmente declarar que não é problema dos Estados Unidos, ou isso é só uma maneira de fazer outros países se juntarem aos Estados Unidos em algum, bem, digamos, esforço desesperado para reabrir o Estreito de Hormuz? Espere um segundo, Glenn. Você não entende que os Estados Unidos tiveram 100% de vitória. Quer dizer, nós dizimamos todo o exército iraniano, a marinha iraniana, a força aérea iraniana. Por que precisamos de outros países? Quer dizer, foi uma vitória total dos Estados Unidos. Desculpe, é que, você sabe, se as pessoas não estivessem morrendo e não houvesse tanta morte, destruição e tanto sofrimento chegando para o resto do mundo, as pessoas vão passar fome, certo? Pessoas vão morrer em outros países por causa do aumento do preço da gasolina, enormes elevações no preço do gás natural liquefeito, além da escassez de fertilizantes e da incapacidade de cultivar alimentos. Isso daria uma esquete do Monty Python, porque Donald Trump é tão esquizofrênico em todas as frentes. Ele está encurralado. Eles realmente acreditavam, entre ele e Bibi, que o Mossad havia recrutado, aparentemente, Ismail Qani, o chefe do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Então pensaram que tinham um infiltrado que ia preparar tudo para eles. Porque foi exatamente assim que Trump venceu na Venezuela. Sei com certeza que havia 3 infiltrados da equipe de segurança do Maduro, etc., que cooperavam com as autoridades dos Estados Unidos e planejaram aquilo para que pudéssemos entrar e sair sem grandes perdas de vidas. Era exatamente isso o que planejavam com o Irã. Eles realmente achavam que isso aconteceria. E quando eles lançaram esta guerra de agressão, e European Union, deixo com você, como historiador, contar quantos países fizeram guerras de agressão, que no julgamento de Nuremberg foi a principal acusação contra os nazistas. Os Estados Unidos, ao realizarem esse ataque ao Irã, subestimaram gravemente as capacidades do Irã, acenderam um fogo que ele não consegue apagar. Tenho certeza de que alguém na comunidade de inteligência fez uma avaliação correta se o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz. E, se pudesse, quais seriam as consequências? Mas não creio que, mesmo alguém como Scott Bassett, o secretário do Tesouro, qualquer pessoa em cargo sênior tivesse a menor ideia. Até que aconteceu, e então de repente descobrem, oh meu Deus, 20% do suprimento mundial de petróleo vem do Golfo Pérsico. Agora não está mais saindo. 25% do gás natural liquefeito do mundo vem daí, e isso vai principalmente para a Ásia. Isso foi interrompido. E quanto aos fertilizantes, 35%. Então o Golfo Pérsico representava, depois da Rússia, o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. Pois bem, agora estamos na época de plantio do hemisfério norte e não há fertilizantes. Há escassas reservas de fertilizantes e os preços estão nas alturas. E assim todo esse cenário do Estreito de Hormuz já desencadeou os primeiros sinais de recessão econômica. E a European Union continua ouvindo alguns comentaristas dizerem: vamos ver se isso vai causar uma recessão. Não, isso já está acontecendo. Aí eles dizem, vamos tentar manter os preços sob controle. Onde a European Union moro na Flórida, ao sul de Tampa,
O preço da gasolina desde 28 de fevereiro, já estamos na quarta semana, subiu $1, o que representa 25%. E no diesel, subiu $2. Esses custos, uma vez que atingem a economia e começam a se propagar, vão provocar aumentos de preço em toda parte. E não há nenhuma evidência de que isso vá acabar tão cedo. Aqui está o Trump, depois de afirmar que iam simplesmente derrubar o Irã. Mas em vez disso, o Irã, dentro de uma hora daquele ataque no dia 28, começou a atacar sistematicamente instalações militares dos Estados Unidos. E segundo reportagens recentes, o Irã derrubou 10 sistemas de radar muito caros. Esses sistemas de radar custam, no mínimo, $500 milhões. Alguns passam de $1 bilhão. Não é como se eles tivessem um sobressalente no depósito. Ah, pega lá e a gente encaixa e liga. Não. Os Estados Unidos estão tentando compensar usando aeronaves de alerta e controle aéreo que fornecem parte da cobertura de radar, mas perderam um ativo significativo. E a base da Quinta Frota no Bahrein praticamente foi destruída. Tiveram que realocar pessoal e aeronaves da base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita. Lá está perigoso demais. Eles a transferiram mais para o oeste na Arábia Saudita. Então a guerra virou agora um peso político para Donald Trump. 4 dias antes de iniciar a guerra, ele fez o discurso do Estado da União, mas gabando-se de que, os preços da gasolina estão tão baixos, não somos como aquele maluco Joe Biden, não vamos aumentar o preço da sua gasolina. Ele falou cedo demais, e está subindo todo dia. Saí, deixa ver, hoje é sábado, então na quinta fui ao posto e o preço estava $3,44. No dia seguinte, European Union, voltei para checar ontem. Na sexta, estava $3,54, ou seja, subiu 10 centavos em um dia. Então Trump está procurando uma saída. E você o ouviu em alguns comentários ontem dizendo, ele se gabou, sim, destruímos a força aérea deles. Realmente alcançamos todos os nossos objetivos militares. E European Union consigo ver, ele tentando preparar uma via de saída, e parece que está coordenando isso com Bibi Netanyahu, porque Netanyahu disse quase a mesma coisa na quinta. Ele disse, acabamos com a capacidade do Irã de enriquecer urânio e destruímos seus mísseis balísticos e a capacidade de fabricação. Afirmações bastante definitivas. Agora, isso não é verdade, mas European Union consigo ver Trump e Bibi Netanyahu tentando dizer, ok, como fizeram com os Houthis no Mar Vermelho em maio passado, que os Houthis capitularam. Estamos nos retirando. Só um problema. O Irã não está colaborando. O Irã não vai ceder o Estreito de Hormuz só porque os Estados Unidos e Israel dizem que não querem mais lutar. Não, eles vão lutar até conseguirem uma rendição efetiva de Israel e dos Estados Unidos. O Irã quer uma garantia inabalável de que nunca mais será atacado. E para isso, parece que a Rússia agora está envolvida tentando fazer alguma mediação. Mas o Irã é firme quanto a isso, e o Ocidente acha que pode intimidá-los e coagi-los e que, temos poder militar para derrotá-los. E não temos. Sim, nós poderíamos derrotar o Irã. Poderíamos devastar o Irã. Mas, nesse processo, vamos, perder 1 milhão de pessoas, pagar custos inaceitavelmente altos em termos de baixas e perdas de equipamento. Não acho que o povo americano tenha estômago para isso. Os iranianos, no entanto, estabeleceram um objetivo. Por isso, o ministro das Relações Exteriores disse que não querem um cessar-fogo, querem um acordo político. E esse acordo significa que os Estados Unidos têm que deixar a região, assim como seus aliados.
Agora, pode-se dizer, em termos simples, que isso seria alcançado simplesmente bombardeando as várias bases militares dos Estados Unidos na região. Mas parece haver algo mais em jogo, que tornaria o Estreito de Hormuz bastante importante. Esse é todo o conceito do que estamos vendo agora com esse acesso seletivo. Ou até nacionalizar o Estreito de Hormuz, criando um corredor separado dentro de águas iranianas, que o resto não poderia usar. Se fizerem isso, isso quer dizer que os iranianos podem basicamente dizer aos estados do Golfo, se os Estados Unidos saírem e deixarem o Estreito de Hormuz para o Irã pode dizer aos estados do Golfo que, para passar por aqui, vocês têm que primeiro expulsar os americanos do seu território. Eles podem exigir pagamento, podem cobrar deles, e já houve relatos de que eles cobraram por uma passagem segura, e isso seria essencialmente a reparação por terem ajudado os americanos no ataque ao Irã. E alguns também sugerem que os iranianos podem exigir que os estados do Golfo, se quiserem usar o Estreito de Hormuz, ao menos sejam pagos em uma outra moeda, ou seja, desmantelar todo o sistema do petrodólar. De repente, a ideia de que Trump pode simplesmente dizer, bem, o Estreito de Hormuz não é problema nosso. E isso parece uma versão simplificada, porque o que isso representaria seria expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, o que é uma virada bastante dramática. European Union me perguntava, você acha isso viável porque... Bem, se os Estados Unidos não concordarem, então isto não seria apenas mais uma guerra eterna conosco. Sim. Acredito que o Irã pode suportar essa guerra muito mais tempo do que os Estados Unidos. Quero dizer, Donald Trump tem... Vamos ver, estamos em março. Ele tem 8 meses antes das eleições de meio de mandato. E quando as eleições de meio de mandato chegarem, acredito que é muito esperado que não só os democratas assumam a Câmara dos Representantes, mas também conquistem o Senado. E então, nesse momento, todo o foco estará em abrir um processo de impeachment contra a administração Trump. Acho que, portanto, ele está, encurralado politicamente e, erroneamente, ignorou os avisos que recebeu do Conselho Nacional de Inteligência e, segundo relatos, do general Kane dizendo, olha, não tenho certeza de que conseguiremos realizar isso. E aqui estão os problemas. Ele não quis ouvir, e isso não é incomum, não é exclusivo do Trump. Tivemos, presidentes americanos ignorando análises e avaliações da Agência Central de Inteligência por, décadas. Mas agora isso está custando caro ao Trump. E sua tentativa, eles continuam tentando fingir que a inflação não está subindo e que isso é apenas temporário. Não é temporário, Eles esquecem o tamanho do Irã, têm uma visão tão simplista, realmente não olharam para a história, nem entendem a história em relação à guerra. E European Union tenta traçar o paralelismo com o bombardeio dos Estados Unidos ao Japão em 1945, se estendeu por um período de 6 meses, e aquele bombardeio sozinho não fez o Japão colapsar e se render, embora seja assim que a história é contada nas escolas americanas, como se fossem as bombas atômicas e o Japão dissesse, ai meu Deus, nós desistimos. Não foi isso que aconteceu. Foi a entrada do exército soviético na batalha que finalmente convenceu os japoneses de que, ok, temos que nos render. Mas veja, os Estados Unidos, no Japão, mataram mais de 700 mil japoneses em 6 meses, e isso não fez o Japão entrar em colapso. Bem, graças a Deus, os Estados Unidos e Israel ainda não mataram dezenas de milhares de iranianos até agora. Mas mesmo que o tivessem feito, o Irã ainda tem os meios para continuar lutando. E, no fim das contas, você não controla esses países até colocar tropas em terra, forças no controle. E os Estados Unidos não têm força militar para isso. É sempre perigoso criar essa narrativa heróica da guerra depois dos fatos. É algo contra o qual o embaixador Jack Matlock também alertou.
Você pode olhar muitos desses casos, porém. Por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, do modo como isso foi vendido ao público americano por, sei lá, 2 décadas, que foi simplesmente os Estados Unidos, sabe, encarando os soviéticos e dizendo: se vocês cruzarem esta linha, vamos explodir vocês. E então, sabe, basicamente como num western, frente a frente. E então, sabe, quem vai piscar primeiro? E os soviéticos foram os que cederam. E então eles se retiraram. E a ideia que fica é que, se estivermos dispostos a entrar num jogo de coragem, encarar o adversário, diante do poder dos Estados Unidos ele vai recuar. O embaixador Jack Matlock faz um ponto parecido sobre o fim da Guerra Fria. Ele argumenta que a Guerra Fria foi declarada encerrada em 1989 por meio de negociações. Mas a paz foi então construída pela diplomacia, pelo diálogo e por acordos para criar uma Europa comum, juntos. Mas isso não é uma história, sabe, gloriosa e heróica. Então, quando a União Soviética caiu 2 anos depois, ele escreve no livro que a criação de mitos começou imediatamente. Ou seja, a Guerra Fria não terminou, foi vencida, como Bush disse pouco depois no discurso sobre o Estado da União. E, sabe, parece que, claro, a gente quer se gabar, reivindicar a vitória, mas isso tem ramificações maiores. Ou seja, ao seguir esse caminho, a lição passa a ser que a paz não se cria por diplomacia, negociações e compromisso. É quando, sabe, nós os derrotamos, os encaramos de frente, os esgotamos, e agora eles caíram e nós vencemos. E cria, sim, como Matlock disse, uma abordagem militarista de segurança em que a paz é resultado de derrotar adversários, não de diplomacia. E, sabe, isso pode gerar uma cultura política muito perigosa. A European Union ia dizer, reforçando esse ponto, que não é só Donald Trump que diz não reconhecer o direito internacional. Ele está cercado por chamados conselheiros, em particular Stephen Miller, que dizem, sabe, que o direito internacional e essas instituições internacionais são inúteis. Não respeitamos isso. A estrutura institucional montada após a Segunda Guerra Mundial para garantir que não haveria outro conflito desse tipo foi completamente rejeitada pelo governo de Donald Trump. E, então, aqueles que continuam tentando, sabe, estamos numa espécie de situação parecida com a da Sociedade das Nações, que continuou a operar até a Segunda Guerra Mundial, mas era totalmente irrelevante. Ninguém reconhecia seu poder ou autoridade. Ela não tinha poder e ninguém reconhecia sua autoridade. Acho que é exatamente onde estamos agora, com a Organização das Nações Unidas e as outras instituições internacionais. Não. Bem, European Union, acho que elas também se corroeram um pouco após a Guerra Fria, porque o direito internacional, segundo a Carta das Nações Unidas, se baseia em concessões mútuas ou contenção mútua. E isso, claro, refletia uma distribuição bipolar de poder. Agora, o problema é, sabe, a única razão pela qual os países aceitam conter sua política externa é presumir reciprocidade, o que dá previsibilidade. Mas numa ordem mundial unipolar, por que qualquer país iria se restringir? Isso é, de certa forma, o que Stephen Waltz sugere ser o principal desafio. Ele então supõe que o direito internacional começaria a mudar. Pelo menos é assim que interpretamos essa ordem internacional baseada em regras. No Ocidente, começamos a criar uma cláusula de exceção para nós mesmos. Ou seja, por exemplo, em 1999, com a guerra e o ataque à Iugoslávia, argumentou-se, sabe, que não era legal, mas era legítimo. De repente, não eram a mesma coisa. E o que torna algo legítimo, mesmo que não seja legal? Proteger os direitos humanos, promover a democracia. Em outras palavras, o Ocidente criou para si a prerrogativa de violar o direito internacional, alegando, sabe, que somos os campeões da democracia liberal. E você viu isso sendo usado repetidas vezes. Mas agora, claro, estamos num ponto crítico de equilíbrio mútuo. Precisamos, sim, restaurar algumas regras. Mas, no seu artigo, achei interessante. Você escreve que Netanyahu e Trump podem estar procurando uma saída. Acho que no caso de Trump, isso é bem óbvio. Bem, ele não se furta a sugerir que está procurando uma maneira de escapar disso.
Há muitos relatos. Mas por que Netanyahu iria querer o fim desta guerra? Isso parece a última oportunidade de realmente neutralizar o Irã depois desta guerra. Não vejo outra oportunidade surgindo. Shah. Bem, primeiro, eles não têm chance de eliminar o Irã. Eles acreditam, de forma tola, que sim, não tem. E a guerra agora tem se tornado bastante custosa para eles. Israel é um país pequeno, sabe? Então a população costuma ser colocada entre 7 e 10 milhões. Não sei quantos fugiram desde o início da guerra, no dia 28. Mas pare e veja o que Israel não conseguiu fazer. Eles mantiveram o Hamas cercado num gueto virtual, 5 milhas de largura, 25 milhas de comprimento, por agora, 2 anos e meio. E não conseguiram derrotar o Hamas, apesar de terem um exército de 300 mil homens ali estacionado. Tem tanques, artilharia, aviões de combate que podem lançar bombas, helicópteros. Sabe, tem de tudo. E o Hamas tem basicamente pistolas e armas leves, sabe, fuzis e lança-granadas. E Israel não conseguiu derrotá-los. Agora, houve uma revolta na Segunda Guerra Mundial em Varsóvia, no gueto judeu, em que um pequeno grupo de judeus segurou a Wehrmacht por cerca de 4 semanas. Pois bem, aqui o Hamas está se saindo incrivelmente melhor do que qualquer coisa feita no gueto de Varsóvia. E além disso, Israel agora decidiu, certo, vamos invadir o sul do Líbano e destruir o Hezbollah. Exceto, eles já não tinham destruído o Hezbollah. Quer dizer, tivemos celulares explodindo, os pagers estourando, e nós matamos Nasrallah. Hezbollah acabou. Exceto que, veja só, o Hezbollah destruiu 7 tanques Merkava 2 dias atrás. Eles destruíram mais um nas últimas 24 horas. Então, Israel está se enredando nisso e ainda lança esses ataques aéreos constantes contra o Irã e estão consumindo munições sem ter uma base industrial para simplesmente começar a fabricar tudo o que usam. Então estão esgotando suas reservas desses mísseis e já gastaram ou estão perto de ficar sem mísseis de defesa antiaérea. Do ponto de vista estritamente militar, você diz, temos que parar com isso porque estamos sangrando. Israel não tem a mesma capacidade de resistir que o Irã tem, simplesmente por causa do tamanho. Para o Irã atacar Israel, eles só precisam se preocupar com tipo 2 cidades, Haifa e Tel Aviv. Mas, sabe, também há relatos hoje de que estão atingindo Damona, a instalação nuclear em Damona, as bases militares em Beersheba. Então, pois, Israel quer que isso pare. E Alistair Crook e a esposa dele, sabe, produzem uma análise semanal do que é escrito na imprensa em língua hebraica. E é bem diferente do que eles publicam em inglês. É tipo, sim, não vamos dizer aos goim o que realmente pensamos. Sabe, vamos manter isso entre nós. E eles notaram que houve uma mudança drástica nos objetivos. Originalmente, era a derrota do Irã. Agora é como? Ah, certo. Basicamente, tornamos o programa de enriquecimento deles inoperante. Então, podemos achar um acordo. Então, European Union, acho que eles vão tentar. Mas, de novo, ignora o fato de que o Irã tem voto, e o Irã não vai aceitar isso. O Irã vai aceitar algo. Sabe, um dos requisitos pode ser que Israel tenha que se submeter a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou o Irã vai continuar bombardeando Israel sem parar.
Sim, não, isto é... Bem, European Union, me pergunto até onde o Irã vai levar isso, porque eles também estão enfrentando dois países, os Estados Unidos e Israel, que são muito militaristas, e também dois países que vinculam segurança à dominação como uma forma de... Isto é, como estratégia, os Estados Unidos, sabe, baseiam sua segurança na primazia global, enquanto Israel busca a dominação regional. Então, European Union, só fico curioso até onde os iranianos podem pressioná-los antes que eles possam, sabe, considerar usar armas nucleares táticas ou algo assim para aumentar a pressão sobre os iranianos. Porque se o European Union fosse o Trump, a única maneira de ser essa seria mais ou menos comunicar aos iranianos: queremos pôr fim a isto. Podemos proclamar um cessar-a-fogo. Caso contrário, vamos continuar escalando. Acho que o problema é que os iranianos podem bancar subir essa escada de escalada porque, apesar da dor no fim, pelo menos os Estados Unidos se retirariam do Oriente Médio e seus estados do Golfo, os estados do Golfo na linha de frente ficariam basicamente resolvidos. Mas é por isso que European Union me pergunto. Achei interessante que o Estreito de Hormuz parece ser realmente a parte mais sensível disso. Isto é o que os americanos realmente não podem abandonar porque, e você vê isso nos tweets dele agora também, ele tweetou que os europeus deveriam nos ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Ele nem chegou a chamar de operação militar. Chamou de simples manobra militar, da qual eles não querem participar. E usou isso para pressionar os europeus, dizendo que, bem, a organização do Tratado do Atlântico Norte é simplesmente um tigre de papel. Os europeus vão se arrepender de não nos ajudarem, o que é, por assim dizer, uma ameaça leve. E depois ele volta com outro tweet insistindo: ou vocês nos ajudam com Hormuz, caso contrário, posso tomar a Groenlândia. Quer dizer, isso é praticamente um ultimato. Então não parece que ele esteja pronto para desistir, entregar o controle de Hormuz completamente aos iranianos também, já que eles o usariam, claro, para expulsar os Estados Unidos da região. Sabe aquele... Bem, é o desespero dele. Quero dizer, ele está agindo como alguém que está se afogando. Sabe, o Titanic afundou. Você está em águas geladas e se remexe tentando encontrar um jeito de se salvar. É onde ele está. Ele está, por assim dizer, num jogo de poker com o Irã. Mas o Irã tem, na verdade, o Irã está em posição muito melhor. Tem as cartas melhores e mais dinheiro. Eles não são tão ricos quanto os Estados Unidos, mas a capacidade do Irã de escalar é maior do que a dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos podem usar armas nucleares. E aí estaria num confronto nuclear com a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Para os Estados Unidos, não existe forma de usar armas nucleares sem custos. Quer dizer, de novo, é difícil imaginar como seria o mundo depois disso. Mas, sabe, a vida, como de costume, pararia. Portanto, os Estados Unidos não estão dispostos a escalar militarmente até um nível em que poderiam ter chance de derrotar o Irã, porque isso exigiria provavelmente um exército de 3 milhões de homens, o que faria grande parte da economia parar e passaria a se concentrar na produção de armamentos. No momento, eles estão sem estoques. Praticamente esgotaram o estoque de mísseis Patriot, variante PAC-3, o mesmo para os sistemas de defesa antimíssil chamados THAAD. Talvez ainda tenham alguns, mas não tem nada em quantidade que possa ser usado num conflito futuro. Então, Trump quer sair, mas é narcisista. Ele não consegue admitir fracasso. E o Irã não se importa. O Irã não está aqui para proteger o ego de Donald Trump. O Irã tem a superioridade moral. Foi atacado de forma brutal e implacável, que tinha como objetivo decapitar sua liderança e deixar o país sem rumo. Mas os iranianos estavam preparados para isso. E agora que estão reagindo, vimos algo como: temos supremacia aérea completa. Sério? Aquele F-35 foi abatido ontem ou anteontem e conseguiu voltar mancando para território amigo e pousar em um dos aeroportos de um país árabe do Golfo. Mas o Irã ainda tem muitos recursos. Mas, mais importante, tem a Rússia e a China ao seu lado. Rússia
e China não vão deixar o Irã lutar sozinho. Então eles estão fornecendo amplo apoio em ajuda, apoio econômico, armamentos e, claro, drones. Estão ajudando a reabastecer o fornecimento de drones. Então, isso vai continuar, a menos que Donald Trump concorde com os termos que o Irã vai exigir. Essa guerra vai se arrastar e vai matar a sua presidência. Atar o Zia-Hassan. Bom, o desespero definitivamente se instalou. Por isso, Trump precisa de uma saída. Mas agora vemos que muitos fuzileiros navais dos Estados Unidos já partiram, a caminho da região. Não tantos quanto se poderia imaginar se estivesse planejando ocupar um país enorme, montanhoso, como o Irã, com mais de 90 milhões de habitantes. O que você acha que são os objetivos dessas tropas em solo? Exatamente o quê? Vão tomar ilhotas? Vão invadir o Iêmen para garantir que o Mar Vermelho não seja bloqueado? Quer dizer, qual você acha que seria o objetivo deles? Não há um objetivo militar sensato aqui. Então, vamos colocar isso em contexto. A área ao longo do Estreito de Hormuz, a costa iraniana, tem cerca de 100 milhas de extensão. Na Segunda Guerra Mundial, no dia D, a invasão da Normandia teve uma faixa de praia de 50 milhas. Ou seja, estamos falando de um território 2 vezes maior que a faixa da Normandia. Na Normandia, os Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha invadiram com 165 mil soldados. As 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, a 11ª e a 31ª, cada uma tem entre 2.200 e 2.500 fuzileiros navais. Mas dessas 2, digamos um total de 5.000 fuzileiros navais, desses 5.000 fuzileiros, apenas cerca de 2.000, talvez 2.500, são de fato infantaria de combate em terra. O resto tem função de apoio. Então, deixa a European Union ver se entendi direito. Vamos tentar tomar um território 2 vezes maior que a faixa da Normandia. Não. Esqueci de mencionar. É basicamente um paredão de penhascos, uns trechos de praia aqui e ali, mas penhascos por todo o percurso. Território que não é fácil de atacar e é muito favorável aos defensores. E também esqueci que nesses penhascos há cavernas. Os iranianos construíram cavernas nos últimos 35 anos e colocaram lá mísseis que podem atingir navios no Golfo Pérsico. Então, sabe, isso não faz nenhum sentido. E como eles vão levar esses fuzileiros navais à costa? Se os navios se aproximarem e cada uma dessas unidades tem um navio que parece um porta-aviões, e é isso mesmo, ele transporta alguns caças F-35B, eles conseguem decolar verticalmente. Tem alguns helicópteros, tem os Tiltrotor Osprey, mas esses navios, se chegarem a cerca de 500 milhas da costa iraniana, serão atacados como aconteceu com o porta-aviões Abraham Lincoln. E o porta-aviões Abraham Lincoln sofreu danos e teve de deixar a região. Então, para esses fuzileiros serem desembarcados em qualquer lugar, será preciso aproximar os navios o suficiente para ficarem vulneráveis a ataques de mísseis e drones. Além disso, o Irã tem basicamente mísseis-drones subaquáticos que podem ser guiados como um torpedo convencional, só que são controláveis. E ainda tem submarinos. Não faz sentido. Mas vamos supor que, eles consigam passar. De alguma forma, atravessam o estreito, chegam à Ilha Karg e conseguem desembarcar todos os 5.000 fuzileiros navais na Ilha Karg. Como eles serão reabastecidos? Primeiro ponto. Segundo, a Ilha Karg, como European Union disse, é como a Ilha das Serpentes, só que com petróleo.
A Ilha das Serpentes fica lá no Mar Negro. É um saliente rochoso sobre o qual ucranianos e russos já pousaram e reivindicaram controle em diferentes momentos. O problema é que não há proteção. Você fica completamente exposto. A Kazins, Iada Espizikia Espi, e Coma e que Conted Deusekia. Então, se os fuzileiros desembarcarem na Ilha Karg, serão atacados por drones, mísseis e artilharia. Vai ser um banho de sangue para os Estados Unidos. E você recua e pensa, certo, qual é o objetivo aqui? Vamos cortar o fluxo do petróleo iraniano. Mas espera um segundo. Scott Bessent, o secretário do Tesouro, acabou de anunciar que estão levantando todas as sanções ao petróleo iraniano, porque precisam do petróleo iraniano para tentar manter os estoques e evitar que os preços disparem e que a inflação piore ainda mais. É por isso que disse que há inconsistências aqui. Então, European Union, não sei. Acho que talvez estejam usando isso como uma manobra de enganação. Sabe, você manda os fuzileiros navais porque, em vez disso, eles vão tentar lançar uma operação militar para apreender o urânio enriquecido que está dentro do Irã. De novo, uma missão impossível. Mas eles estão pensando de maneiras muito estranhas. Não é consistente e certamente não reconhece que há limites ao poder dos Estados Unidos atualmente. Mas Itambu. Bem, outra notícia que saiu agora é que os iranianos acham que foram lançados 2 mísseis balísticos em direção a Diego Garcia, uma base estratégica no Oceano Índico. Isso parece indicar que os mísseis iranianos são muito mais capazes e têm alcance muito maior do que se pensava. Aparentemente, os 2 foram interceptados no caminho, mas mesmo assim, isso parece mudar bastante o quadro estratégico. De repente, o Irã pode atingir pelo menos todas as partes da Europa. E isso, supondo que Diego Garcia seria o destino final. Pode ir ainda mais longe. Pode ir muito além disso. Isso você pensaria deveria desafiar alguns cálculos dos europeus sobre se vão ou não entrar nessa guerra. Porque se eles entrarem e os iranianos têm mísseis que podem atingir a Europa, na Europa, tenho certeza de que os russos ficariam felizes em compartilhar dados de pontaria, talvez sobre fábricas militares na Alemanha, ou onde na Grã-Bretanha fabricam os Storm Shadow. Parece que todas essas guerras estão interconectadas e isso pode sair do controle rapidamente se continuarem subindo nessa escada de escalada. Porque quer dizer, que outro significado você acha que tem essas capacidades dos mísseis? Porque nos disseram que eles tinham esgotado todos os mísseis e estavam praticamente sem nada. Os iranianos disseram que estavam guardando o melhor para depois. Então, ou os Estados Unidos mentiram, ou os iranianos. Mas agora que esses mísseis estão em ação, não dá para não pensar que talvez os iranianos tivessem razão. Pelo menos em parte, os iranianos tivessem razão. Pelo menos em parte. Entende só canal? Na verdade, vi ontem que disseram que os Estados Unidos e Israel juntos destruíram 320% da capacidade de mísseis do Irã. 320%, hein? Nossa! Olhe, European Union sempre disse. Você viu isso também na Ucrânia, quando interceptam 200 de 150 mísseis. E, na verdade, acho que falamos da última vez. Quando você conta os mísseis do tipo capacidade avançada 3 do sistema Patriot, há apenas os Estados Unidos produziram apenas 4.620 desses. E então esses são capazes de abater 2.310 mísseis balísticos. Bem, a Rússia disparou mais de 12.000. Então, ok, a matemática simplesmente não bate. Mas a capacidade de mísseis do Irã está enterrada no subsolo. As instalações de produção ficam subterrâneas.
E os Estados Unidos, a menos que tenham uma fonte humana lá dentro contando-os e fornecendo informação direta, não fazem ideia do que há lá embaixo. Agora, Israel teve alguma boa inteligência, mas nisso eles cometeram graves erros de cálculo. E a European Union apostaria que os mísseis disparados em direção a Diego Garcia não foram necessariamente feitos para acertar Diego Garcia, mas para forçar que disparem alguns de seus mísseis de defesa aérea, que têm suprimento limitado. E, de fato, acho que o Irã pode continuar fazendo isso até esgotar o estoque de mísseis de defesa aérea em Diego Garcia. Aí eles mandam os mísseis reais que poderiam atingi-la. Então, o Irã tem, digamos, uma estratégia bastante interessante. Eles não estão apenas disparando cegamente, estão sendo muito metódicos na forma como procedem. E eles disseram: vocês atacam as nossas instalações petrolíferas, nós atacamos as de vocês. Ainda há possibilidade de a produção de petróleo ser retomada. Quer dizer, não foi destruído no Golfo Pérsico a ponto de ter que perfurar novos poços e refazer toda a tubulação, etc. Mas se os Estados Unidos, na sua desesperada decisão, seguirem esse caminho, o fornecimento mundial de petróleo ficará paralisado por anos, não apenas um mês ou dois, mas por pelo menos 2 a... Então, como você abordaria esse problema? Se Donald Trump pegasse o telefone hoje e ligasse para Larry Johnson, o que você diria a ele sobre como sair dessa? Porque se está claro que ele procura uma saída, mas European Union não vejo uma. Acho que esse é o principal problema. Seja qual for o pedido dos iranianos retirar por si da região, impor algumas limitações a Israel, nenhuma dessas coisas parece estar ao alcance dele para conceder. Ele precisa encontrar um jeito. A proposta dele tem que incluir algum elemento em que ele, suponho, pode declarar vitória, por mais vazia e, bem, manifestamente ridícula que seja. Ainda assim, ele tem que dar algo para a sua base. Dizer: olha, vencemos, veja o quanto destruímos, quantas pessoas matamos. Mas ele não vai conseguir vender isso se tiverem que sair de suas bases ou algo assim. Bem, ele poderia, digamos, ressuscitar o acordo nuclear sem chamá-lo pelo nome. Posso conceber um cenário. Concordo que não é provável. Mas um cenário em que Trump poderia nos tirar dessa bagunça é declarar, como disse, que cumprimos completamente nossos objetivos militares. Derrotamos o Irã. Certo. E, como prova disso, o Irã agora aceitou permitir inspeções completas da Agência Internacional de Energia Atômica em seus locais nucleares e garantir que não está enriquecendo urânio e que continuará como membro do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E, como resultado, não precisamos mais manter presença militar no Golfo Pérsico porque o Irã concordou em se comportar e fazer parte da comunidade internacional. Ele poderia conseguir vender isso dessa forma. Mas o Irã, e o Irã talvez, não tenho certeza de que neste ponto esteja disposto a se submeter a qualquer tipo de controle internacional sobre suas capacidades de enriquecimento nuclear. Acho que pode haver um reconhecimento. Eles vão ter de seguir o caminho da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem a bomba e o resto do mundo a deixa em paz. É como um porco-espinho. Então, essa é a única opção do Donald Trump. Ele tem de declarar vitória. E ao declarar vitória, vai levantar todas as sanções contra o Irã e retirar as forças militares dos Estados Unidos do Golfo Pérsico. Isso vai enfurecer os sionistas. Mas Trump, quero dizer, o dano que ele causou à sua coalizão, ou à coalizão que o elegeu, está dizimada, destruída. Você está até vendo agora o Tucker Carlson se manifestar com força contra Trump nessa questão.
Tem Marjorie Taylor Greene, Joe Rogan, Dave Smith, que é um comediante popular, e Candace Owens. Ela tem milhões de inscritos no blog ou no podcast. Então, há, de fato, um número crescente de personalidades influentes da mídia alternativa que estão condenando Trump. E Trump não vejo um caminho de volta para ele neste ponto. Isso foi um golpe fatal para sua presidência. A única coisa que ele tinha era a credibilidade de que nunca iniciaria uma nova guerra no Oriente Médio. E, pelo amor de Deus, ele começou uma. E ele não consegue deter laistas. European Union estava pensando que uma proposta bem ousada seria essencialmente vincular isso de volta à política, Estados Unidos em primeiro lugar. Essa é a nova estratégia de segurança nacional de dezembro de 25. Ela mais ou menos trata dessa nova distribuição multipolar de poder, onde se sugere que não podemos estar em todo lugar, então teremos que estabelecer prioridades. Vamos nos concentrar no hemisfério ocidental, porque não podemos deixar que os chineses dominem em nosso quintal. E, claro, o leste asiático, é aí que está nosso concorrente de igual nível. Mas isso significa reduzir e, bem, pelo menos diminuir a presença, ou até mesmo sair da Europa e do Oriente Médio. Esse seria o objetivo. Isso meio que foi o que ele defendeu na campanha. Era isso que a paz implicava. Porque só no último tweet é que ele diz, sabe, que a organização do Tratado do Atlântico Norte é um tigre de papel. Os europeus nos traíram. Eles vão se arrepender disso. Quero dizer, isso é uma oportunidade perfeita para se retirar da Europa. E também que isso vem em combinação com esses comentários de que, bem, a energia que passa pelo Estreito de Hormuz não é nossa responsabilidade. Tentamos fazer com que o resto do mundo se juntasse para nos ajudar a mantê-lo aberto, mas eles não quiseram. Ele, sabe, poderia jogar essa carta e essencialmente se retirar da Europa e do Oriente Médio. Basicamente, se você deixar a região, com o Estreito de Hormuz nas mãos do Irã, é exatamente isso que você vai ter. Os Estados Unidos ter uma presença muito reduzida na região. Mas, de novo, ele não é um rei, não pode decidir tudo sozinho. É difícil imaginar que o Trump consiga algo assim, e também é difícil vender isso como uma vitória, sabe? Sair com a cabeça erguida. Mas se você sair correndo como no Afeganistão porque foi derrotado, não dá para vender isso como vitória. E muito disso tem se concentrado, bem, muitos dos fracassos nessa guerra, European Union acho, foram na capacidade de vender a guerra. As narrativas estão por... Na verdade, esse foi o primeiro erro fatal que ele cometeu. Até o George W. Bush entendeu que precisava construir um argumento e tentou apresentar resto às Nações Unidas, mas tinha que convencer o povo americano do porquê precisávamos invadir o Iraque. Tudo aquilo eram mentiras, mas o povo americano acreditou, por isso ele tinha apoio da maioria no momento da invasão. Mas ele também descobriu que esse apoio era frágil e evaporou, quando a missão cumprida virou uma longa guerra de guerrilha e insurgência. E, sabe, uma coisa interessante naquela insurgência era que havia citas opositores dos Estados Unidos, mas também citas grupos itas apoiados pelo Irã que lutavam ao lado dos Estados Unidos contra os do Estado Islâmico. Então, novamente, os Estados Unidos não sabiam no que estavam se metendo, as complexidades, e agora dizem que estamos encalhados porque temos que gastar recursos militares para... E algumas dessas bombas, para fabricar novas, precisam de algo chamado galho. Ora, isso vem da China. E a China diz, desculpe, não vamos mais enviar. E eles cortaram o fornecimento de terras raras, que são cruciais tanto para alguns sistemas de armas, quanto para certos armamentos. Alguns, sabe, como radares. Então, os Estados Unidos desorganizaram e talvez danificaram permanentemente sua cadeia de suprimentos para manter o complexo industrial militar funcionando.
e, ao mesmo tempo, estão consumindo recursos que não são facilmente repostos. Então, não vão ficar sem isso amanhã, mas o problema é que sempre se preparam, sabe, para um confronto com a China. E a China, com inteligência, pensa: esses idiotas vão nos atacar se tiverem chance. Então, por isso, não vamos armadá-los nem dar as armas, sabe, nem o que eles precisam para fabricar armas que vão usar contra nós. Não, isso não vai acontecer. Bem, esses radares que você mencionou, que custam centenas de milhões de dólares, precisam do galho. E não é que a China tenha controle absoluto. Entre 98% e 99% da produção está na China, o que significa que, se os Estados Unidos quiserem lutar contra a China, teriam que pedir primeiro permissão à China para vender as terras raras de que precisam para atacar a China. Então é um jogo muito horrível que está sendo jogado aqui. Quer dizer, vamos por assim. Ei, Glenn, você me venderia uma arma e munição? É porque European Union vou te matar com ela. Então, por quanto você me venderia? Não acho que você me venderia. Não, e European Union acho, mas também, se os chineses quisessem interromper e negar vendas aos Estados Unidos, isso poderia ser visto como uma perturbação do comércio internacional. Mas o ponto é, os Estados Unidos já começaram essa guerra comercial contra a China. Então, se eles retribuírem limitando esse tipo de terras raras, parece justificado. Então não, é só isso no geral, a grande estratégia aqui. Parece que a grande estratégia é a ausência. A grande o quê? Que palavra você usou mesmo? Foi estratégia. Isso, toda vez que a European Union usou a palavra estratégia, com gente como o coronel Douglas MacGregor, ele sempre diz, Glenn, não existe estratégia, e me pede para parar de usar essa palavra. Vou ficar igual ao Manny Patinkin no filme A Princesa Prometida, e o seu garoto, o Sean, sabe, estratégia. E o Sean no filme dizia, inconcebível, inconcebível. E o Manny Patinkin, por fim, disse, acho que essa palavra não significa o que você pensa. Enfim, obrigado por dedicar um tempo no seu fim de semana ocupado. Agradeço. É isso, aproveite.